Boa tarde pessoal, hoje estou aqui para fazer um vídeo e mostrar-vos de forma detalhada como fazer um Iron Butt. Estamos a começar a entrar no verão, há muita gente que pode ter interesse em fazer este desafio e então não só vou-vos mostrar como se faz, como vou eu próprio fazer 2000 km num espaço de 24 horas. E então estou aqui na estação de serviço de Pompierre, no Luxemburgo, começou agora a chover, boa. E este vai ser o meu ponto de partida numa viagem até Portugal, pelo sul de França, pelo sul de Espanha e depois até Évora, num total estimado de 2350 km. Entretanto, já me abriguei aqui, estou aqui no posto de combustível, então o primeiro passo é vocês definirem qual vai ser o vosso ponto de partida. Eu defini aqui esta estação de serviço em Pompierre, porque já fica na autoestrada alinhada com o sítio para onde eu vou. Podia começar no meio da cidade, mas depois ia perder tempo desnecessário com trânsito, rotundas, etc. E então, se eu posso escolher o meu sítio de partida, decidi escolher uma bomba de gasolina que já estivesse encaminhada na autoestrada para o trajeto que eu vou fazer. O que eu vou fazer agora é encher o depósito de combustível, vou lá dentro pagar e a partir do momento em que pagar e sair o talão, a hora que estiver nesse primeiro talão vai ser a hora de início oficial do vosso Iron Butt. E depois já vos explico como tirar a prova de que vocês iniciaram realmente o vosso Iron Butt. Ora, já fui lá dentro pagar, tenho aqui o talão, tenho aqui a bomba de gasolina com a morada e aqui em baixo tenho a data e a hora. Portanto, a hora oficial é 1h43 e 35 segundos. O que quer dizer que em Portugal é meio-dia e 43 e 35 segundos. E agora vou-vos explicar como é que em todas as estações de serviço que eu parar, que fotografia é que eu vou ter que tirar para depois poder enviar para o Iron Butt Association para poder ter o certificado. Ora, vou ligar aqui então a moto. Vocês podem ver que o combustível está cheio até cima, acabei agora de abastecer e aqui tenho o total de quilómetros, não é? Nós temos o parcial, a trip A, que eu vou colocar também a 0. Basicamente a trip A vai-me servir para cada depósito. A trip B vou colocar também a 0, que vai ser o total da viagem. E depois temos os quilómetros totais da moto. Então aquilo que nós temos que fazer é colocar o talão aqui ao lado dos quilómetros totais da moto, que apanhe tudo. Esperem aí que a imagem não está a ficar muito nítida, agora assim está bem. E agora o que eu vou fazer é, vou pegar nesta fotografia e vou enviar já para o meu e-mail, para não correr o risco de a perder aqui no telemóvel. Além disso, já coloquei o talão aqui. É extremamente importante também guardarem isto, porque isto vai ter que ser enviado para o Iron Butt, os talões originais. Pelo menos foi assim que eu fiz da outra vez que fiz o Iron Butt. Enviei as fotografias que fui tirando com o telemóvel, a apresentar os quilómetros. 58.495 km é o meu ponto de partida e todas as paragens que eu fizer, abasteço e tiro uma fotografia. Se for de noite, tento tirar a fotografia debaixo da bomba onde tem luz, para ficar uma imagem nítida. O que vou fazer é enviar já a fotografia para o meu próprio e-mail, com o título P0, que é a paragem 0, é o início da viagem. Agora eu vou parando a cada cerca de 250 km, mais ou menos. Eu tenho o trajeto todo definido aqui no Waze, guardei nos favoritos todas as bombas de gasolina que eu vou parar. Este trajeto foi idealizado desde o início até ao fim e para garantir que consigo ter sempre gasolina suficiente e que não vou chegar a meio do percurso e que me vai faltar alguma coisa ou vou andar preocupado para tentar arranjar uma bomba de gasolina. Ok, pessoal? Fiquem aí comigo e acompanhem até ao fim. Para vocês vai ser um vídeo curtinho, porque vai ser só as paragens que eu vou fazendo nas bombas de gasolina, mas para mim vão ser para aí umas 20 horas de viagem a partir de agora. Até já! Ora pessoal, primeira paragem, estou aqui na bomba de gasolina, como podem ver, em Montigny-le-Roi. Quantos quilómetros é que eu fiz aqui nesta primeira etapa? Deixa eu ver se consigo filmar. Ora, temos aqui 229,2 km
ainda tem autonomia para 109, a ideia também é ir parando com o tempo, aqui ao meio é o Waze, e portanto, e falta ver as horas também, são 3h55 da tarde, portanto basicamente demorei 2 horas para fazer 229 km, ora se fosse 230 dá 115 de média. Se nós dividirmos os 2000 km por 24 horas, só que ia deixar a moto arrefecer um bocadinho, já posso desligá-la. Ora bem, os 2000 km a dividir por 24 horas dá uma média de 83 km por hora. Nesta primeira etapa estou nos 115, apanhei ali à saída do Luxemburgo para a França muitas velocidades máximas de 70, 90 e 110 km por hora, que me atrasou bastante, além de alguns bocados de troços de obras com um sentido só na autoestrada e que era impossível ultrapassar. Tenho vindo a cumprir com os limites de velocidade e vou agora abastecer, encher o depósito e vou novamente tirar a fotografia. Falamos já sobre isso, eu mostro já tudo e vou programar a próxima bomba de gasolina, que deverá ficar também a 200 e qualquer coisa quilómetros de distância. Para já ainda não me sinto cansado, estou bem também, ainda só fiz 200 e poucos quilómetros, mas de qualquer das formas eu meti a gasolina no Luxemburgo, na outra estação de serviço de Pompierre, a 1,47€. Aqui em França está a 1,87€, mais 40 cêntimos por litro. E eu nestas viagens, quando estou a fazer assim uma coisa destas, encho sempre o depósito até cima, porque eu tenho as paragens definidas para gastar este depósito tem 21 litros e eu tenho as contas feitas em cada bomba para gastar uma média entre 17 a 19 litros, portanto tenho que encher mesmo até cima para conseguir cumprir com o plano que eu defini a nível de paragens. Já fui pagar, está aqui o talão, já verifiquei que tem o nome da bomba de gasolina, a data e a hora, está tudo direitinho e portanto vou agora ligar aqui a moto e vou tirar uma fotografia conforme fiz no outro que vos mostrei. Tenho que mudar aqui a trip A vou já colocar a 0, que é para este depósito novamente. A trip B fica a acumular os quilómetros da viagem total e agora os quilómetros totais. Ok, isto é do cartão e este é que eu tenho que tirar a fotografia e enviar por e-mail para mim, para garantir que não vou perder depois a fotografia daqui. Deixa eu ver se ficou nítido os quilómetros. 58.724. Ok. Isto vou guardar ali numa pasta que tenho ali na mala da moto, para garantir que depois que não se perde, nem que perde a tinta. Ora, esta é P1, a outra era P0, esta é P1. Ora, segunda paragem então, já estou aqui próximo de Lyon, estou a cerca de 20 km de Lyon, mais ou menos. Vamos fazer aqui dar aqui uma vista de olhos, como é que correu esta segunda tranche da viagem. Ora então, a trip A, este depósito fiz 273,2 km e estou com uma autonomia de 73. Total da viagem 502,4 e aqui são os quilómetros totais da moto para eu tirar a fotografia depois de abastecer. Uma das coisas que queria falar com vocês é a importância de uma pessoa planear, como eu fiz, todas estas paragens. Porquê? Porque conseguimos maximizar bastante a distância que percorremos. Eu agora, por exemplo, cheguei aqui à bomba com uma autonomia de 73 km. Eu sabia que ia conseguir chegar aqui. Porquê? Porque todo este planeamento foi feito com base no consumo de litros ao 100. Se eu sei que o depósito tem 21 litros, eu estabeleci uma meta de 6,5 litros ao 100, então eu sei que todos estes bocados de paragens que eu vou fazer, que já fiz e que vou fazer,
que eu tenho sempre autonomia suficiente para chegar ao destino e aí consigo maximizar ao máximo a viagem. Vou-vos mostrar agora aqui, nesta paragem, o mapa que eu fiz para planear esta viagem, só para vocês poderem ter uma ideia, se vos for útil, para vocês poderem também fazer para vocês próprios. Olha, deixa eu ver se vos consigo mostrar aqui. Deixa eu ver se consegue ver bem. Estão a ver, tem aqui o P0, que foi o início, Start Point, a Total Energy e um ponto QR. Depois parei aqui na área de Montigny-le-Roi e agora estou aqui nesta área de serviços de Cher Oeste. Aqui tenho as horas a que as estações de serviço estão abertas 24 horas, só que em Espanha vou ter duas que só abrem das 7 até às 11 da noite e esta aqui das 6 da manhã até às 22 horas. Aqui nesta coluna tenho o país em que estou, aqui passa para a Espanha e aqui termina em Portugal. Aqui nesta coluna tenho os quilómetros em cada parte, não é? Que eu estou a fazer. Na primeira parte fiz, o previsto era 226, agora fiz 268. E aqui pus uma coluna com o cálculo, se eu fizer uma média de consumo de 6,5 litros ao 100, quantos litros de gasolina é que vou gastar. E se vocês virem em todas elas, é inferior aos 21 litros que o depósito tem. E portanto, este é o planeamento que eu tenho em papel. Se me falhar alguma coisa, eu tenho aqui em papel também quais são as autoestradas que eu tenho que seguir, as saídas que tenho de seguir e tudo, e portanto fica como reserva se eventualmente alguma coisa falhar. E pronto, para esta paragem já partilhei aqui mais um bocadinho com vocês a nível de planeamento. O que eu vou fazer é o que fiz nos outros sítios: encher de combustível. Ainda não vou parar para comer nada nesta, vou só parar na próxima, se calhar para comer um snack e beber uma garrafa de água, mas quero fazer mais. Ora, a próxima já é lá em baixo, no sul de França, junto a Montpellier, e são mais 260 km a partir daqui. Sei que vou passar aqui pelo centro de Lyon. Eu não sei se a ligação desta autoestrada da parte norte até à parte sul se está aberta, mas eu sei que eles fecham muitas vezes para obras, e se eu tiver que passar pelo centro de Lyon para atravessar a cidade de uma ponta à outra para apanhar a autoestrada que vai depois de Lyon até Montpellier, sei que vou perder bastante tempo, e então, enquanto me sinto ainda bastante bem, prefiro já abastecer, arrancar, e depois paro lá na estação de Nimes Margarites, que olhem, foi aquela estação que eu da outra vez perdi o tampão de combustível da moto. Não posso esquecer na próxima paragem de não perder o tampão da gasolina da moto. E pronto, eu mostro já outra vez a fotografia conforme tenho feito. Vou só abastecer e até já. Uma coisa que me esqueci de vos dizer: nestes 500 km que já fiz, ainda só tive uma portagem, está aqui, que paguei ali atrás há pouco, 22,10€ para já, de portagens. Sei que França é muito conhecida por ter portagens muito caras, e tem, mas para já, em 500 km, 22,10€, nem é assim muito. Ora, gasolina, tenho que pagar aqui tem que se colocar o cartão e fazer o pagamento na máquina. Carreguei sem querer na opção para me enviarem por e-mail o talão, então preferi abortar a operação do que correr o risco de abastecer e ele depois não imprimir o talão. Porque aqui, para fazer um iron butt, o que importa, o que é importante são estes talões de combustível, que é o que prova que eu estive aqui. Vamos então encher novamente até cima, o mais possível, que é para poder ter autonomia suficiente até à próxima bomba. Nesta bomba também está mais ou menos igual à outra, 1,879 euros, 1,80€, quase 1,88€ o litro. Ora, ESSO, Les Cher Oeste. Está aqui, 5 de junho de 2025, às 18 horas e 31 minutos. Pronto, está aqui tudo direitinho. Vou tapar já, antes que me esqueça,
que é muito importante. E agora vou tirar aqui a fotografia, vou tirar aqui o telemóvel. Este talão é bem melhor do que aquele, do que os outros anteriores, são muito compridos. Ora, vamos tirar aqui a fotografia. Agora já começa a anoitecer um bocadinho, estas luzes já iluminam melhor, já fica uma imagem bastante mais nítida da fotografia. Ora bem, pessoal, terceira paragem na estação de serviço de Nîmes Marguerite, aqui já no sul de França. Estou aqui na bomba de gasolina, podem ver. Foi uma etapa um bocado complicada, demorou-me bastante tempo. Havia muitos caminhões parados na berma da autoestrada, não sei o que é que se está a passar aí, se há alguma greve que eles estão a fazer. As áreas de descanso completamente cheias de caminhões, até vinham pela autoestrada fora, encostados. Pá, não sei o que é que se está a passar. Além disso, obras também na estrada, aqueles pinos em que andei bastantes quilómetros só com uma via disponível. Claro que com a moto dá para furar um pouco, mas mesmo assim a velocidade média acaba por baixar bastante. Vamos fazer aqui uma revisão rápida do que é que foi esta terceira etapa. Ora bem, temos 272,3 km feitos, ainda tem aqui uma autonomia para 111 e temos uma média de 5,9, bastante abaixo das outras, porque conforme vos disse, houve ali várias partes em que nós íamos a 60, 70 e mesmo eu tentando ir furando por aqui e por ali é bastante complicado e nunca se consegue andar às velocidades normais. Vamos ver também qual é a média total. Está aqui, está em 6,4, ok? Conforme vos mostrei naquele documento que eu planeei, a ideia é manter na zona dos 6,5. Então, neste momento está em 6,4, porque esta terceira etapa a média baixou bastante. Vamos saber quantos quilómetros é que estão feitos no total. Ora, 272 foi o que fiz agora, no total tenho 774,7, isto são os quilómetros totais da moto, 59.270. Ora bem, são 9h30 da noite, o que quer dizer que eu estou a andar há 8 horas, incluindo paragens. E se eu estou a andar há 8 horas e ainda só fiz 774 km, se eu tivesse feito 800, estava-me a dar uma média com paragens de 100 km por hora. Conforme eu disse na outra paragem, os 2.000 km em 24 horas dá uma média de 83. Se eu já tivesse feito 800, estava com a média de 100. Assim, estou com a média abaixo de 100. Não sei como é que vai ser agora. Agora vou entrar em Espanha, daqui a sensivelmente 200 km, mais ou menos. Já vou entrar em Espanha. Também já está a ficar noite. Apanhei também, desde a última bomba, apanhei no centro de Lyon. Tive que andar ali um bocado pelo centro de Lyon em hora de ponta, eram cerca de 6h30 da tarde, mais ou menos, e pronto, semáforos, rotundas, etc. também me atrasou bastante a fazer aquela transição da autoestrada da zona norte para esta autoestrada que depois vem de Lyon até Montpellier. E pronto, vou abastecer novamente a moto, não vos vou estar a mostrar novamente porque vou testar novamente a moto, vou tirar o talão, vou tirar a fotografia. E não vou comer aqui, vou já comer se calhar em Espanha. Estou a contar estar em Espanha por volta da meia-noite. Ora, 9h30, 10, 11, meia-noite, daqui a 2h30. Ok, vou ter que ver ali no papel também as bombas de gasolina em Espanha se estão abertas 24 horas. Eu vi que algumas que estão. Isto porquê? Porque era suposto eu ter saído às 6 da tarde do Luxemburgo. A ideia era dormir um bocado e sair às 6 da tarde. Pá, mas eu não estava com sono. Acabei por sair àquela hora que vocês viram, 1h47, mais ou menos, e o que vai ter o problema é que as bombas em Espanha estão fechadas. Normalmente tem o período das 6 da manhã às 10 da noite ou das 7 da manhã às 11 da noite. Mas pá, eu vou indo, no limite vou ter que sair fora da autoestrada e andar lá por estradas nacionais à procura de uma bomba, mas eu estou em crer, vou consultar aqui o documento, estou em crer que as primeiras duas bombas de gasolina em Espanha que são bombas de gasolina abertas 24 horas. Até já! Ora pessoal, estamos na quarta paragem, já entrei aqui em Espanha, estou aqui na bomba de Repsol de Junqueira,
em Girona. É a primeira bomba, mal se passa a fronteira de França com Espanha. Neste quarto bocado fiz 247 km. Podem ver aqui, ainda tem aqui gasolina para 86, ok? E que horas são? 11h59. Portanto é meia-noite e falta ver o total de quilómetros. E já fiz 1021.8, ou seja, já cheguei a meio do desafio do Iron Butt 2000 km. Vamos fazer só aqui uma rápida, os cálculos, para ver como é que está a correr a viagem. Portanto, se é meia-noite e eu saí de Luxemburgo à 1h43 da tarde, se eu tivesse saído às 2 da tarde, estamos a falar que são 10 horas de viagem, incluindo paragens. 10 horas. O que fazendo os 1000 km dá uma média de 100 km por hora, incluindo paragens. Pois pronto, foram 10 horas e 17 minutos, portanto está tudo dentro do prazo estipulado, está a correr bem. Eu acho que na outra bomba anterior, quando disse que estava a andar a 8 ou 9 horas, acho que fiz mal as contas. Acho que me estava a guiar pela hora de Portugal e não pela hora do Luxemburgo, que é a mesma daqui em Espanha. O meu cabelo já está e cada vez pior. Ora bem, nesta paragem eu vinha pelo caminho a pensar o que é que havia de falar a nível de conselhos e tudo. Pá, este meio do caminho eu acho que é bastante importante. Pá, eu no meu caso tenho a Honda Goldwing, portanto o meu cansaço a haver é mental, não é? Porque eu já fiz várias vezes esta viagem e para já sinto-me, a nível físico, não sinto rigorosamente nada, nem dores nas costas, nem nas pernas, nem a lado nenhum. Quando tinha a Africa Twin, por ser uma Big Trail e ter uma posição com os braços mais levantados, pá, os 1000-1100 km normalmente era o meu limite. Já estava bastante cansado fisicamente, não mentalmente, mas fisicamente sim. Ora bem, neste momento é meia-noite, estou a meio do caminho para o Iron Butt, porque para Évora ainda me faltam 1250 km, não me faltam só os 1000. E portanto, eu sinto-me bem, não me sinto com sono, e aquilo que eu vos quero aconselhar é, se eventualmente decidirem fazer um Iron Butt, pá, não tomem isto como tenho que conseguir. Se vocês sentirem sono, e é isso que eu faço, e já me aconteceu, eu fazer a viagem, mal sinto sono, pá, a primeira coisa que eu faço é sair na primeira saída, procurar um hotel, descansar, porque o Iron Butt Association, a única coisa que eles fazem é conferir o vosso desafio, se os vossos comprovativos se batem certo. Vocês podem fazer um Iron Butt em qualquer altura do ano, não precisam de pedir autorização a ninguém, basta só definirem a vossa rota, arrancarem, guardarem os comprovativos de que estiveram em cada um desses locais e nada mais. Portanto, o conselho que vos tenho a dar para esta paragem é não facilitem a nível de sono. Se sentirem cansados, parem, depois passado 3 meses ou 6 meses voltam a tentar fazer um Iron Butt. Podem fazê-lo quando quiserem, não têm que pedir autorização a ninguém. Agora, eu cheguei aqui a moto à frente para não estar ali a ocupar o lugar, poder vir às vezes algum carro, e sendo que é a primeira bomba espanhola a seguir à fronteira, os preços são muito mais baixos do que em França, como é lógico, eu não quis estar aqui a ocupar lugar. Vou fazer exatamente a mesma coisa que fiz nos anteriores, vou encher o depósito de gasolina, vou tirar a fotografia com os quilómetros totais da moto e vemos daqui a 250 km. Estou aqui com um problema, que é a próxima bomba de gasolina em Espanha está aberta 24 horas, mas a outra depois a seguir, sendo que é meia-noite, já só abre às 6 da manhã. Portanto, eu não sei como é que, e ainda não sei como é que vou fazer para encontrar uma bomba de gasolina, não a próxima, mas depois as duas outras a seguir, ali na zona de Saragossa e depois ali junto a Madrid, mais ou menos. Vou ter que ver como é que vou fazer. Provavelmente vou ter que encostar a moto, sair da autoestrada e ir aqui ao Waze procurar uma bomba que esteja aberta 24 horas para poder seguir viagem. Ok, pessoal? Vemo-nos daqui a 250 km, mais ou menos. Quinta paragem. São... que horas é que são? 2h25 da manhã. Fiz mais 246 km.
Está aí pessoal a dormir, caminhões e ali carros também. Vou tentar não falar muito alto para não se estar a ouvir. Ora bem, temos aqui mais 246 km feitos, para um total de 1268,2. Parei aqui nesta estação de serviço de Mont Blanc, em Espanha, porque a outra que eu tinha delineado, que fica a cerca de 30 km aqui à frente, ela está fechada, e então eu vi na autoestrada que esta está aberta 24 horas, e então parei aqui cerca de 30 km antes, para garantir que consigo abastecer. O processo vai ser exatamente a mesma coisa: encher o depósito, pagar, pedir o talão, tirar fotografia com os quilómetros totais da moto e siga para os 1500 km. Vamos lá ver. Para já, ainda me sinto bem. Nesta paragem queria só dizer que, na minha opinião, daqui para cima, agora, a partir dos 1250, eu acho que já é preciso ter uma moto um bocado com algumas características de conforto, porque senão... mas vou-vos dar um exemplo de uma moto popular. Pá, imaginem uma Teneré 700. Pá, eu acho que já nos 1000 a pessoa já estaria completamente rebentada, ou qualquer outra moto que não tenha cruise control, por exemplo uma Tracer 7, que não tenha cruise control, pá, torna-se muito difícil de agora a partir deste nível. Claro que isto também tem muito a ver com a capacidade física de cada pessoa, é lógico. Há pessoas que podem ter uma capacidade física melhor e não se ressentir tanto e até conseguir fazer mais. Mas na minha opinião, este já começa a ser... A partir daqui já é preciso ter outro nível de moto para se fazer isto assim seguido, a partir daqui. Porque agora já começa a custar um bocado. Claro que com a Goldwing ainda não estou, não sinto, a nível corporal, não sinto dores nenhumas, não sinto nada. E a nível mental de cansaço, para já ainda mantenho bem. Vou andando assim de 200 em 250 km, enquanto me sentir assim bem, acordado e a conduzir bem, vou continuar até não conseguir mais. Até já, e vemo-nos nos 1500, espero eu. Ora boas, mais uma vez. Já nem sei se é bom dia, se é boa tarde, se é boa noite. Aqui novamente. Cheguei aos 1500 km, vamos aqui verificar. Trip B 1508.9 e são 4h49 da manhã. Ou seja, são 4h49 da manhã e eu saí à 1h43 da tarde, quer dizer que estou a conduzir há 15 horas, incluindo paragens. O que quer dizer que para as 24 horas ainda tenho 9 horas para poder concretizar estes últimos 500 km que falta. Novamente, abastecer a moto, pagar, pedir o talão, tirar a fotografia, o mesmo de sempre. São quase 5 da manhã, pode parecer que já estou a ver a luz ao fundo do túnel, e estou, faltam 500 km, mas esta é a parte pior de todas. Porquê? Porque daqui a 1 hora, mais ou menos, vai começar a amanhecer. O amanhecer, pelo menos para mim, é a pior parte de todas. Venho a conduzir desde as 10 da noite de ontem, não é? Muitas horas a conduzir sempre à noite, os olhos estão habituados à noite, e quando começar a amanhecer, há ali 2 horas que são bastante críticas, talvez entre as 7 e as 9 da manhã, mais ou menos, são horas que dá bastante sono, e 500 km ainda é um bocado. Se faltassem só tipo 250, era outra coisa. Agora 500, não sei se vou conseguir, vamos a ver. Vou então fazer isso e, espero eu, vemo-nos nos 1750. Até já, pessoal. Pessoal, entanto começou a amanhecer e comecei a ficar assim um bocado sonolento. Aqui é a autoestrada, aqui atrás, então eu parei e coloquei em evitar autoestradas, para ver se apanhava uma estrada nacional e se espalhava um bocado o sono. Olhem onde é que isto veio dar. Já venho por este caminho em terra há não sei quanto tempo. E agora vou por aqui fora, nem sei onde é que isto vai dar. Mas vou seguir, não faço ideia. Pode ser que resulte. Então,
Cá estamos, estou aqui numa bomba da Shell, Casa Rúbios del Monte. Esta era a mesma paragem que eu tinha pré-definido no meu plano. São 8h30 da manhã, ou 8h40 da manhã, portanto as bombas já abriram todas. E começou-me a dar o sono, quando, se vocês se lembram, na última bomba onde eu estive, nos 1500 km, eu disse que era um bocado perigoso o amanhecer, porque começa a dar sono, os olhos bem habituados a conduzir a noite toda, no escuro, e quando começa a amanhecer, o sol a começar a subir, pá, e realmente eu comecei a ficar bastante cansado, com bastante sono. Então utilizei uma técnica que costumo utilizar quando ando em viagem, que é sair da autoestrada e ir para a estrada nacional. Com os semáforos, com as casas, com as pessoas, uma pessoa acaba por espairecer um bocado e o sono acaba por espalhar, pelo menos até o cérebro perceber que é dia e portanto, é a altura de trabalho e não de dormir. Só que o que me aconteceu é que eu coloquei evitar autoestradas para ele me mandar sair na primeira saída que houvesse para a estrada nacional, e ele mandou-me por um caminho em terra, que foi aquele take pequenino que eu fiz aí atrás. Então andei cerca de 3 km por esse caminho assim em terra, senti as rodas ali a derrapar um bocadinho, pá, mas foi espetacular porque acordei logo. Entretanto, no fim desse percurso de terra, foi dar uma estrada nacional, e ainda fiz para aí uns 30 km, mais ou menos, por estrada nacional, estrada aberta, mas deu para espairecer bem, e quando me senti outra vez atento, voltei a entrar na autoestrada. Devia ter parado nos 1750 km, mas como andei por estrada nacional, os consumos baixaram bastante, e então eu, como tinha combustível e estava-me a sentir bem, fiz o máximo de quilómetros possível e só parei agora porque realmente preciso de meter combustível. Vamos ver quantos quilómetros é que tem, vocês vão ficar surpreendidos. Olhem, 1837,7. E vamos ver aqui as horas. 8h44. Ou seja, se eu saí do Luxemburgo à 1h43 da tarde, se são 8h44, quer dizer que me faltam faltam-me 160 km e faltam 5 horas para atingir as 24 horas. Portanto, a não ser que aconteça algo de muito extraordinário agora, na última etapa, é que eu não conseguirei fazer os 2000 km. Sinto-me super alerta já, tenho a sensação que o meu cérebro já processou que estamos de dia e é hora de funcionar e não de dormir, e portanto eu tenho 5 horas, vou só aqui abastecer num instante, vou só ali dentro tomar um café também, café não, expresso, não, eles dão-me meia de leite. E vou seguir viagem, vou fazer os restantes 164 km que faltam. Quando chegar aí aos 2050, que deve estar sempre uma margem, quando se faz um Iron Butt, porque eles depois ao conferir, pode às vezes dar ali alguma margem de erro e não nos atribuírem o certificado. Portanto, eu vou chegar aos 2050 para ter a certeza que, independentemente de onde eles procurem, se no Google Maps, no Waze ou no Via Michelin, que vai dar pelo menos os 2000 km. E pronto, pessoal, vou agora então abastecer, vou para a última etapa desta partida e vamos falar daqui a bocado. Tenho a certeza que agora eu tenho mesmo a certeza que sim. Até já. Não há forma de ajeitar o cabelo. Pessoal, última paragem. Passei os 2000 km, 2065,8 km. Vou só mostrar aqui a trip B, que é o acumulado da viagem, desde o início. E vamos ver as horas também. Ora, está aqui, trip B, 2065,8, e as horas
10h58 da manhã, o que quer dizer que ainda faltam 3 horas para atingir as 24 horas. Podia continuar, ainda fazer mais uns quilómetros para adicionar, mas não vale a pena. Já tenho aqui uma margem de quase 66 km, portanto não tenho dúvidas nenhumas que vai ser aceite, até porque eu vim sempre pela autoestrada, não fiz desvios nenhuns, e portanto o Iron Butt Association, quando estiver a fazer o percurso que eu fiz, vai ter que bater certo com aquilo que eu fiz. Ora bem, fazer aqui uma... Deixem-me só desligar aqui a moto rapidamente. Até vou para aqui, estão ali pessoas a meter combustível. Só fazer aqui um resumo rápido. Até posso vir para aqui, posso ir onde se lavam os carros, que é melhor. Ora bem, a nível físico estou impecável. Aliás, ainda tenho mais 250 km para fazer agora daqui até à Motodiana, porque eu estou em Espanha ainda. Daqui até à Motodiana ainda são à volta de mais 250 km, portanto vou abastecer a moto com gasolina e vou direto à Motodiana. E a nível de sono, tive aqueles 2 episódios, há bocado tive que parar para tomar um café também. E portanto, mas agora sinto-me bem, agora vou nas calmas por aí fora, o objetivo está cumprido, com 3 horas de margem ainda, portanto agora é só abastecer, pedir o talão, tirar a última fotografia e depois ir ao site do Iron Butt Association. Eles têm lá um documento próprio em PDF e temos que preencher tudo, todas as paragens que nós fizemos. E depois o ideal até irmos ao Google Maps, que foi assim que eu fiz da outra vez, pôr o percurso todo, direito, com as paragens todas, e mandar-lhes o link, quando enviarmos por e-mail, enviarmos o link do Google Maps, para eles poderem fazer a comparação do que eles estão a ver, daquilo que nós realmente fizemos. Se tudo estiver certo, eles depois enviam para casa o certificado, e aquele patch para quem quiser cozer no casaco, a dizer que conseguiu. Portanto, eu já tenho lá, o meu nome já lá está no Iron Butt. Agora vou ter o segundo. No primeiro fiz 1945 km e agora tenho 2065,8 km feitos. É engraçado, é um desafio pessoal para quem gostar, ou seja, isto não é uma coisa que se vai ver paisagens, não se vê nada, é um desafio que é só comer quilómetros, mais nada, é só fazer quilómetros num determinado espaço de tempo. Há pessoas que gostam, há pessoas que não gostam, quem gostar faz, quem não gostar passa à frente, como se costuma falar. E pronto, pessoal, espero que tenham gostado. Se tiverem mais alguma dúvida que eu possa não ter falado, daquelas dicas que fui dizendo conforme parei, coloquem aí nos comentários alguma dúvida que possam ter, que eu respondo sem problema nenhum, ok? Espero que tenham gostado, um abraço e até ao próximo vídeo.